boa tarde. Hoje a gente vai fazer o primeiro episódio do nosso podcast de Direitos Humanos, da professora Marcela Ruiz. Hoje quem vai apresentar sou eu, Ana Luísa, e o João Vitor, nós somos do primeiro ano. Quem está com a gente hoje, o nosso convidado, é o gestor da escola, Wesley de Paula. E o assunto abordado hoje vai ser a agressão da aluna trans da Escola Galdino Pinheiro Franco. Para quem não sabe o que é trans, é uma pessoa que nasceu com um gênero, mas se identifica com outro. Então, aconteceu essa agressão na escola e nós temos duas vertentes da história. No depoimento da aluna que foi agredida, ela disse que estava defendendo a amiga que sofria alguns ataques racistas, estavam jogando bolacha, água nela e chamando ela de alguns termos pejorativos. Então, o conflito começou na intenção dela ajudar a amiga. E aí acabou virando uma bola de neve, um assunto puxou ao outro e começaram a agredir ela. Nos vídeos mostram ela saindo da sala, a chutes, tapas, socos, e nessa briga aconteceu que quando ela foi se defender, ela acabou também machucando algumas pessoas. Na versão da diretora, eles dizem que não foi por termos pejorativos nem nada. Foi uma questão que a aluna estava extremamente nervosa e ela começou a desferir pontapés e chutes em alguns outros alunos e outros alunos vieram defender esses alunos supostamente agredidos. Eles também disseram que não teve nada a ver com a questão do gênero dela. Então, Wesley, qual é a sua opinião sobre o fato que aconteceu na Escola Galdino? Muito bem, quero parabenizar a professora Marcela Ruiz, que está encabeçando dentro desta novo ensino médio, e esse é um trabalho que nós estamos realizando, que é Direitos Humanos. Então hoje estamos aqui com a aluna Ana Luísa e o João Vitor. E esse fato que ocorreu e foi veiculado nacionalmente através das mídias sociais, bem como também dos jornais, e em todo o território nacional nós podemos tomar conhecimento do que ocorreu. Qual a minha opinião sobre tudo isso? Lógico, em todo momento da vida e todo fato existem os dois lados da história. Foi contada a versão da aluna que passou por isso e também foi contada a versão daqueles que as agrediram. Esse fato ainda está num processo administrativo dentro da delegacia de ensino, mas a minha opinião sobre esse fato, todos nós temos os direitos e deveres. Todos somos diferentes. E a própria Constituição, no seu artigo 5º, diz que nós todos temos direito diante da lei. E nós temos que entender essas diferenças, né? Eu posso chegar até o limite e não ultrapassar. E a pessoa tem que entender também que esse limite não pode ser ultrapassado devido aos meus pensamentos, atitudes e até mesmo às minhas inclinações no que tange a gênero, cor, raça, religião. E como que o senhor acha que a gente pode introduzir a comunidade LGBT nas escolas? Porque acontece que, principalmente acho que em escolas públicas, por conta de ter um maior número de alunos, acontecer da homofobia ser maior. Então, como que o senhor acha que a gente pode introduzir o público LGBT na escola? Eu acho que mais as pessoas trans, e não tanto gays, lésbicas ou bissexuais. Como que funciona, Ana? Lógico, com o advento também dessas correntes que tem cada dia mais crescido, que é o LGBT+, e tantas outras vertentes. Primeiro, nós temos que entender que aqui é um colégio cristão. Nós jamais vou fazer apologia a algo que vai contra os valores e os princípios do colégio. Mas também nós não podemos deixar de discutir, né? Por quê? Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Existe uma gama enorme de pessoas trans, gays, lésbicas, binários, não binários,
E eles estão aqui. Temos pessoas inseridas aqui que muitas vezes pode ser viciado em algo, seguir uma outra religião. Como inserir essas pessoas? E aí eu falo aqui como um gestor de um colégio cristão. Nós amamos essas pessoas, amamos quem elas são, mas somos divergentes com a prática. A inserção dela dentro do colégio será natural como qualquer outro aluno. Essa discussão se deu quando alguns MCs vieram estudar aqui conosco. Muitos pais vieram e falaram, como pode ser um MC? Eu falei, qual que é a diferença de um MC e do seu filho? É um ser humano como a gente, é uma pessoa que come, que bebe, que respira, mas ele é um artista que muitas vezes canta coisas que vão contrário ao aquilo que o pai acha que é contrário. Então, há tantas outras pessoas que aqui pensam diferente, acham que são diferentes e acreditam ser diferente. Os valores do colégio é a prática cristã de princípios. Mas essas pessoas poderão, trans, gays, lésbicas, estarem aqui inseridas, e aí é uma questão que muito nós fazemos. Aqui nós temos hoje aproximadamente 12 alunos que são laudados. E todos vocês que são alunos do colégio são orientados quando entram aqui, olha, o aluno X, o Y, o H, eles são laudados, eles necessitam de um cuidado diferenciado. E aí, com isso, os próprios alunos respeitam essa diversidade, essa necessidade. Então, como nós podemos inserir? Conscientizando esses alunos. Olha, há uma pessoa, não quero dizer que é diferente, não é diferente, mas ela tem uma opção sexual daquilo que são os valores. Nós amamos ela, nós amamos a vida dela, os valores do colégio são diferentes daquilo que ela pensa, mas vamos respeitar e ela também deve respeitar a nós. Só queria fazer uma observação que muita gente usa o termo opção sexual e já disseram, tem um artigo, não sei da onde, mas e também teve muita visibilidade nas televisões e redes sociais, que não é opção sexual, é orientação. Porque a pessoa não escolhe, tipo, eu quero ter uma disforia de gênero, ou quero, nasci menina, mas na verdade eu sou um menino, então não é opção, e sim orientação. Correto. Vamos lá. Eu queria também perguntar uma coisa para você, que nem você disse, para orientar alguns alunos sobre a questão do gênero, uma pessoa, e você disse também sobre a deficiência, certo? Com alunos que têm alguma deficiência mental, mas você acha que todos esses alunos respeitam mesmo os outros alunos? Porque às vezes tem alguns comentários, alguma coisa, e que nem no caso do MC. Pra mim, eu não vejo problema, mas como você disse, alguns pais tiveram esse adentro sobre falar, ele canta essa música e eu não gosto disso. Ao meu ver, não tem problema nenhum, mas por que será que alguma pessoa pensa assim? Tipo, qual a diferença? Nós vivemos num país totalmente preconceituoso, em todos os aspectos. O Brasil é um país preconceituoso contra negros, contra índios, contra pardos, negros contra brancos. Há um racismo estrutural, há de todas as formas esse preconceito. E o que é isso? É uma questão cultural. E uma cultura ou uma mudança de cultura, ela leva séculos para ser mudada, né? Por quê? Você tem que ser introduzido e através dessa introdução a pessoa ser doutrinada nesse sentido. Então, a dificuldade que nós teríamos ou que as pessoas têm para que venham respeitar ou entender que esta pessoa tem a sua orientação sexual é complicada pelo fato dessa cultura, né? A cultura dos passados, que olha, você homem não chora, larga de ser marica. E aí tem esse preconceito, né? Dentro de todos esses valores. Não é que eu estou apregoando aqui que a pessoa tem que entender, olha, minha orientação é essa e agora eu vou... Não. Mas há esse preconceito. O país que vivemos é um país preconceituoso. As crianças, elas são doutrinadas a ter esse preconceito, ao ponto que você vê uma menina, uma criança de rua, ou uma criança moradora de rua, ou preta, muitas vezes há esse preconceito, a mãe já tira de perto, tem medo de ficar próximo. Então essa questão de inserir esse jovem, esta menina dentro da sala de aula, ocorrerá sem dúvida nenhuma essa conscientização que nós precisamos.
sim. Eu acho que uma coisa importante, né, que o Wesley falou, a gente realmente vive num país preconceituoso, muito conservador quanto às ideias, não que ser conservador seja ruim, mas quanto a algumas ideias que acabam puxando para essa questão do preconceito. E eu achei bem legal, bem interessante, que agora, né, nessa nova proposta do ensino médio, a gente pode trazer esses assuntos à tona, né? A gente pode falar dos direitos humanos, a gente pode falar de cidadania, a gente pode discutir, e não vai ser fácil, não vai, as pessoas vão resistir, né? As ideias já estão muito bem construídas na cabeça delas, então elas acham que é assim e pronto. E aí cabe a gente a trazer essas discussões e, como disse o Wesley, tentar doutrinar as pessoas nisso, né? Explicar que o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar. Sim. Logicamente, dentro de tudo isso, é respeitar o espaço do outro, né? Essa questão do racismo, essa questão da homofobia, da transfobia, nada mais é. As pessoas não respeitam o espaço do outro. Dentro da religião, isso, olha, e nós temos aqui, nós somos um colégio cristão, mas nós temos pessoas aqui que são do espiritismo, da umbanda, cristão, também várias vertentes do cristianismo, pentecostal, neopentecostal, católicos e também aqueles que não creem em nada. Então, o que nós precisamos? É respeitar, né? E é muito bacana essa proposta do novo ensino médio em trazer isto para que nós possamos discutir principalmente essa questão dos direitos humanos e esse assunto principal que vocês trouxeram também. Parabenizar vocês pelo fato que é um assunto que está bastante em voga aí, que foi algo que aconteceu na nossa cidade e que está aí, tá ainda, a poeira está em alta, tentando descobrir como inserir essa moça, voltar ela e fazer com que ela tenha tranquilidade na sua trajetória escolar. A gente tem uma outra pergunta para o nosso cara Wesley de Paula. Vamos lá. Por que você acha que a violência está tão presente na escola e principalmente nas escolas públicas? Lógico que é uma questão social, né? A violência nas comunidades, a violência nos lugares periféricos, eles são bem maiores do que nas grandes centrais, nos grandes centros. Por quê? Pelo fato da pobreza, da renda, pelo fato de que esses jovens que muitas vezes estão nas escolas públicas, estão nessas comunidades, eles estão inseridos dentro de um contexto histórico que lá tem a biqueira, lá tem o tráfico, lá tem já tem algo que o próprio predomina, esse que predomina. E muitas vezes nem o Estado tem como entrar lá. O Estado não tem como trazer as regras lá para dentro, porque quem traz as regras é o próprio tráfico, os próprios partidos, no sentido de que nós sabemos que existe. E por que está dentro de um colégio público? Ele está inserido dentro disso, né? Eu estudei em colégio público da primeira ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e aí muitas vezes é a lei do mais forte. É a lei do mais forte. E mais ainda, hoje existem facções dentro das escolas, existem facções dentro de presídios, existem facções nos bairros, e essas facções estão inseridas, e quando eu digo facções, são partes de algumas pessoas que fazem parte desse bairro, que não comunica com esse, e por isso que há essa violência dentro das escolas. É uma questão cultural, é uma questão também de falta de políticas públicas, é uma questão também de falta da própria orientação. Muitos desses meninos, o pai morreu no tráfico, muitos desses meninos, a mãe sai para trabalhar às 5 horas da manhã, volta às 11 horas da noite. Quem cria? É os próprios irmãos, um criando o outro. E aí já tem essa influência. Já tem essa influência, não tem limites, o ambiente. E às vezes muito do que acontece na escola é reflexo do que tem na rua, porque a criança, como o senhor falou, não tem o pai, não tem às vezes a mãe, e acaba indo para as ruas, para alguma família de conhecido para se virar. E isso acaba sendo reflexo dentro da escola. Tudo que acontece dentro da escola é reflexo daquilo que traz de fora. É uma tábula rasa. Skinner, vocês vão aprender na universidade, se assim fizerem humanas ou saúde, Skinner diz que nós somos uma tábula rasa. Tudo que nós vamos vendo, nós vamos imprimindo em nós.
né? Não sei se já viram aquelas fotos do pai tá fazendo a barba, o filho vai e coloca, né? Ou a filha coloca um sapato alto para ficar igual à mãe. Tudo isso são coisas que vão vendo. E aí, esse menino, e aí nós não estamos aqui, nós somos um colégio particular, jamais, quero deixar bem claro isso, temos preconceito da pessoa da comunidade, temos várias pessoas aqui que são de comunidade, que nós conseguimos inseri-la através de uma bolsa, através de algo. Temos preconceito disso, mas o referencial desse moçado, desses adolescentes, desses jovens, desde a hora que ele nasce e vai crescendo, é o tráfico. São as drogas, é o dono da biqueira lá, que anda com cordão, com os carros, o cara fala, eu quero ser igual esse cara aí. Né? Ele vê o maioral e fala, quero seguir isso. Eu quero seguir isso. E aí não entende que ali é vida curta. Né? E aí por que se dá a violência? Porque as drogas, a bandidagem, isso dá. E ele não entende que ele pode também ter um carro legal, ele pode ter o cordão, tudo se ele estudar, se ele trabalhar e for atrás. E por isso que a violência aumenta. Por quê? Ele fala, o cara lá da biqueira não estudou, o cara não sabe fazer 1 mais 1. E tá daquele jeito, eu vou também fazer, eu vou começar vou criar meu território aqui, ser o cara conhecido, e por isso que essa violência aumenta. Que é um ponto. Segundo ponto, que é a falta da estrutura política social dentro dessas... Você acha que as escolas têm um pouco de culpa sobre isso ou não? Então, hoje nós vivemos uma escola muito diferente de anos anteriores, né? Antigamente nós tínhamos a família um pouco mais próxima da escola. Né? Eu vejo isso como gestor. Muitas vezes eu chamo a atenção de um aluno numa escola particular. E aí o pai vem aqui e briga comigo. Briga com a gente, assim mesmo. Né? Não, aí até essa semana eu mandando uma mensagem para uma mãe. A mãe, mandaram aqui uma ocorrência, meu filho, não sei o que. Eu falei, mãe, eu estou dentro do colégio, eu vejo quem é seu filho. Eu confio mais na professora do que no seu filho. E para minha surpresa, a mãe apareceu aqui. A mãe confia mais no filho do que em você. Ela apareceu aqui, né, para conversar. E eu falei, mãe, me ajuda a ensinar seu filho. Então, imagine isso num contexto público, em que o professor também ganha mal, ele mora lá, aqui em Mogi, vai dar aula lá no fundo de Itacoaxetuba, fica vulnerável, na porta da escola a droga. E fora que a maioria das vezes as mães não tem não é tão chegado assim. Porque muitas vezes também essa mãe não estudou, essa mãe não teve a oportunidade para a escola. Não tem um incentivo dentro de casa. Às vezes a família já é toda desestruturada. A mãe trabalha muito bem. E aí a mãe fica com vergonha de ir na escola porque ela mesmo não tem estudo, como que ela vai falar para o filho que está estudando? Então tem toda esta questão estrutural, social, por isso que a partir de nós tem que ter algumas questões. Eu acho que é isso que eu faço como estilo de vida. A partir de mim eu preciso mudar alguma coisa. Não adianta nós só ficar falando na questão, discutindo, olha, tá ruim, tá... Não, o que nós podemos contribuir para mudar isso daí a partir de mim? E é interessante que tanto como o novo ensino médio, né, que foi inserido esse ano 2022, nas universidades também foi inserido toda a mudança do contexto de ensino. Então, todas as universidades, sexta-feira, é um estágio que nós fazemos agora, que nós temos que ir para a comunidade. E através das universidades tentar mudar alguns conceitos dentro das comunidades, para que não haja essa disparidade. Eu estou fazendo uma universidade, estou aqui em cima e deixa para lá esse pessoal que estão nas comunidades. Então, o próprio governo fez com que agora seja inserido os alunos dentro dessas comunidades. A minha mãe, ela dá aula numa escola de periferia. Tipo, a escola fica aqui, logo em frente tem o prédio, né, que fica a comunidade onde estuda a maioria dos alunos. E dá pra ver a diferença quando as crianças vão lá. Tem muita criança, tipo, de primeiro ano, primeiro a quinto. Os comportamentos são muito diferentes. Tem umas que são mais agressivas, que você vai chegar perto pra conversar. Ela te xinga porque ela vive num meio com... violento, agressivo. Ela vai xingar, mais por uma forma de defesa. E tem algumas que são muito carentes, que, sabe, necessitam de abraço, de afeto. Eu acho que isso influencia muito no âmbito escolar ou em qualquer coisa
parecida. comportamento dessa criança. Exatamente. É muito interessante vocês trazerem essa discussão desse comportamento dos alunos na escola pública. Mais uma vez eu reforço, não temos preconceito, estamos debatendo aqui políticas públicas. Sim. Porque nós estamos falando de direitos Sim, humanos. com O certeza. que é direitos humanos? É direito para todos os humanos. Igualdade, né? Igualdade, isonomia, isso que apregoa a nossa Constituição de 1988. Todos nós somos iguais diante à lei. Mas lógico que há essa disparidade, né? Não há uma igualdade. Há fome, há tantas coisas. E essas mesmas crianças que muitas vezes são revoltadas ou são carentes, elas estão ali também muitas vezes por causa da fome. Elas estão ali Sim, para comer. vão na escola só para comer. Essa questão da pandemia, muitas das crianças sofreram porque elas não tinham comida em casa. Tem E aí o próprio governo começou a mandar cestinhas, mandou Sim, o as cestinha auxílio. para comida, né? refeição, Um vale né? refeição, porque muitas dessas crianças vão para comer. Né? Muitas dessas crianças têm uma escadinha lá que o de 10 anos cuida do de 7, do de Sim. 5, de 3 e de 1 aninho. Né? Então, tudo isso reflete na violência, tudo isso reflete no contexto que essas crianças estão Que é inseridas. viver fora da idade, igual o senhor Sim. falou. Tem muita criança de 10 anos que está cuidando de uma de 7. São duas crianças Sim. que às vezes ficam sozinhas, tem que fazer comida, cuidar, dar banho. Então, essa criança, ela está pulando fases, ela não está vivendo Sim. a vida Que é um infantil, deles, né? Não tem as nem, preocupações nem da acesso criança. também à pré-adolescência. A adolescência, ela já está pulando lá, tendo que ter uma Uma maturidade, vida adulta, né? Uma né? vida adulta. E Então, como você tinha dito, perdão, te interromper, como você tinha dito, a criança vê aquela pessoa, o homem com carrão, com correntes, e fala, eu quero ser aquilo. Que nem você disse, aquele homem não teve esse negócio de ir pra escola, se empenhar, crescer na vida, ele só entrou no tráfico, se deu Pelo bem caminho mais pelo fácil, caminho mais fácil. aparentemente, A né? criança vê e fala assim, nossa, aqui é um caminho fácil, eu vou seguir isso daqui. Aí acaba que vai pro mau caminho, desde pequenininho já começa. Vai muito do imediatismo também, né? Sim. Porque pra você tem imediatismo e também é a questão de oportunidades. Nem todos têm uma oportunidade de estudar, igual a gente falou, que tem crianças que têm responsabilidades que não eram pra ela, então não teve tempo de estudar. Mas eu acho que muito disso vai de querer na hora, porque esse caminho é o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, ao invés de você passar a estudar, tirar uma parte do seu tempo e fazer o vestibular. É difícil, né, Ana, a gente falar, porque se a gente for comparar, muitas das vezes a gente pega um jovem, talvez de um colégio particular, que tem uma condição social um pouco melhor, e ele tá falando de vestibular, de prova, faculdade, e quando você vai pegar um jovem de uma escola pública periférica, talvez ele nem tenha noção que ele tenha todas essas oportunidades, que ele poderia seguir por esse caminho, porque a realidade que ele vive é muito diferente, né? Ele já tem que cuidar dos irmãos, sei lá, a mãe tá presa, o pai morreu no tráfico, então são estruturas familiares muito complicadas e fica difícil, né? Por mais que você tente convencer aquela pessoa, fica difícil de você trazer ela aí pra esse caminho que seria melhor. por causa dessa questão mesmo do imediatismo, né? Sim, Tudo ele quer resolver os imediato. problemas da família, né? Da casa. Que nem que você estava falando agora da questão do colégio público e do privado, né? A pessoa do privado sempre vê o vestibulinho, assim. Eu sempre vi aquele comercial que mostrava a escola particular, primeiro no Enem. Aí eu falava, poxa, por que o pessoal da pública também não tá em primeiro? Porque Porque uma pessoa paga 3 mil reais para estudar um mês numa escola, pensa, ela tem que receber pelo menos é o mais. mínimo, ela tá em primeiro lugar, né? Ela tem, é o tipo dever dela, praticamente. Até porque esse mesmo aluno que paga 3 mil, ele fica integral e o pai tá bancando ele lá. É. E o do público? Ele tá cuidando dos irmãos, Tá ele jogado tá na cuidando de rua. tudo. E Depois da escola sai, faz um semáforo para vender bala, Fica lá em casa sozinho, jogado. tudo isso daí. Então, isso, né? Por isso que nós precisamos, e aí, através dessa matéria que vocês estão, direitos humanos, nós temos que inserir políticas públicas. E como fazer? Não apenas debater por debater. O que eu posso fazer? Qual a diferença que eu posso ter?
Hoje é uma grande vertência que fica brigando, direita, esquerda, não sei quem, não sei o que lá. O socialismo, Tá. né? Mas o que eu estou fazendo para que Sim. muitas vezes eu possa contribuir? Quem sou eu hoje e daqui 3 anos, o que eu posso contribuir para mudar algumas coisas? Também não é para ser a Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, nada disso. Mas a gente consegue fazer a diferença. Mas um pouco que eu pelo faço, menos, né? eu posso mudar algumas questões, Claro. né? De discutir de políticas públicas, de discutir questões que possam ser realizadas. Se todo mundo tiver o mesmo pensamento que a gente muda o mundo, né? Se todo mundo fizer um pouquinho perto do é que nem seu aquele, uma andorinha não faz verão, mas se todo mundo fosse uma andorinha ajudando, Tava bom, exatamente. Isso que a gente tá falando não é a realidade de todo mundo que estuda na escola Sim. pública. Claro, claro. Tem muita gente que estuda em escola pública e pode ter mais condições do que algum aluno que estuda em escola particular, sem bolsa, sem nada. Com certeza. Não, acho que nós estamos indo, lógico, aqui dando exemplo daquilo que é bem drástico. Mas tem ameação são os aí, extremos. alunos que passam no vestibular, que são Sim, na escola com certeza. pública, alunos que. Mas nós temos que entender que é a minoria. é a minoria, mas tem toda essa questão aí pública, É. essa questão de desigualdade, essa questão da criminalidade. Eu assisti nesse final de semana não é documentário, mas uma série na Netflix chama Irmandade, Eu já né? vou falar. Que mostra muita realidade. Tem um menino lá que ele tá tentando vender cachorro-quente, de repente os caras tomam um negócio do cachorro-quente e falam, o quê? Eu vou pro crime, que é mais fácil. Ele começa a levar droga lá pro coisa e ganhar dinheiro fácil nisso, né? Então muitas vezes há essa disparidade, há esse adversário grande que é imediatismo que faz ele ganhar coisas, mas também a morte é mais rápida, tudo é mais as consequências, né? Trágico. E o senhor, como gestor da escola, como que você lidaria, administraria o conflito se acontecesse de algum aluno trans ou qualquer briga do tipo? Logicamente, nós estamos vivemos dentro de um contexto escolar, né? Dentro da escola existem centenas de alunos e essas centenas de alunos, elas possuem a sua família, que é culturalmente, os seus princípios, seus valores. E aí imagina que junta-se esses 100 alunos e nós temos que viver em uma comunidade. Como eu, como um gestor, administro isso? Logicamente, todo dia tem conflito aqui na escola. Todos os dias tem. É um aluno que pega a borracha do outro e acha que é normal. É um aluno que chuta o outro e acha que é totalmente tranquilo. É um que fala palavrão. E isso são questões que eles trazem da casa ou do convívio que eles vivem. E como eu, nessa questão específica do trans, onde houve uma violência muito grandiosa e houve uma repercussão nas mídias, é trazer primeiro esses que tiveram conflito para entender as duas partes, né? Entender as duas partes, tentar conversar, dialogar. E dentro desse contexto, nada mais é cada um entender a sua individualidade. Eu não posso mudar a Ana, eu posso mudar? Não, eu como a minha vida, eu posso melhorar você em alguns aspectos. Eu não consigo mudar o João, não consigo mudar a professora Marcela. Ninguém muda ninguém. O que nós conseguimos no máximo é melhorar os outros com o conselho, com a própria vida. E o que fazer então para que esse conflito não se repita nessa escola ou em qualquer outra escola, para que isso não vire uma bomba? Porque é interessante, Ana e João são um monte de gente diferente. Um monte de gente diferente. Cada um pensa de um jeito. Se cada um não respeitar a individualidade do outro, vai dar guerra o tempo todo. Vira uma guerra. É sempre questão de respeito, tudo começa pelo respeito. Exato, eu entender que eu posso ir até aqui, que o indivíduo ali é um ser autônomo, que tem os seus ideais, que tem os seus pensamentos. E é isso, eu dou aula aqui de ensino religioso e eu falo, gente, eu não quero converter ninguém, eu sei o que eu tenho pra mim e eu tô passando aquilo que são os meus valores. Você não quer fazer uma lavagem, você só quer dar um ideal pra isso. Aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. Então, o que fazer? E o porquê há essas guerras dentro? Porque hoje nós vivemos um mundo, infelizmente, egoísta. Cada um quer tirar proveito de si, de tudo. Cada um quer se sobressair diante de situações. E cada um quer falar, eu sou isso e pronto, acabou. É assim, não é? Polarizado, né? Eu sou e já era. E isso é bastante, nós temos visto culturalmente que está mudando. Você vê isso dentro dos relacionamentos. É assim, eu não mudo. Se você quiser, é isso. Se não quiser, procura outro. E aí o número de divórcios crescendo a cada dia.
pais, filhos matando o pai. Por quê? Não estão sendo tolerável ao não toleram o receber o não toleram a ser criticados ou até mesmo dando um break neles. Então, como um gestor, é trazer essa conscientização. Que conscientização é essa? É de entender que somos seres individuais. Ela é trans, nós amamos ela, amamos o jeito dela e nós não podemos mudar. O que nós podemos, o máximo, melhorar, conscientizar, através dos meus princípios, através dos meus valores. Nós precisamos parar com essa questão de querer mudar o outro. Eu não consigo mudar ninguém. Né? Quem consegue mudar é a própria pessoa, vendo aquilo que está à sua volta. E se eu for uma árvore que floresço, todo mundo vai olhar para mim e falar, olha, o jeito dele floresce. Eu quero ser o jeito dele. Isso aí, influencia. E o que é influência? É a arte de... o que é liderar uma pessoa, fazer mudar, é a arte de influenciar mesmo, através das minhas atitudes. Acho que o que agravou o conflito foi que o Galdino é uma escola muito grande e sem a supervisão adequada. Não tem como a diretora cuidar de mais de 1.000 alunos, porque não é como uma escola privada que aqui tem o quê? 300 alunos? Nem isso, por aí? uns 200, chegamos a 200. Então, não tem como colocar a culpa na diretora ou em inspetoras de sala, ou em inspetoras de corredor ou algo do tipo, porque é uma escola muito grande e não tem a supervisão adequada. O exemplo que eu deixo aqui, nós temos quantos milhares de policiais, civis, militares e do exército, e continua a criminalidade, continua tanta coisa aumentando. Então, não adianta nós termos a repressão, não adianta nós termos aquele que vai contra, se não houver o indivíduo entendendo, falar assim, pô, eu brigar é errado, eu bater no outro é errado, eu fumar maconha... Tem que ter o senso comum. Exatamente, é ter essa sensibilidade e entender a individualidade de cada um. É uma falta de estrutura que vem de lá de dentro, ou melhor, vem de fora da sociedade, e aí dentro da escola também, né? Uma escola grande, um monte de aluno, poucos professores, poucas, né? Teoricamente pouco, porque são muitos alunos. E como é que a gente vai controlar todas essas crianças que muitas das vezes vêm de um lar desestruturado, vêm de uma família complicada? Então é exatamente isso, né? Reprimir é fácil, mas a gente ensinar, conscientizar, isso é educar. É eu fazer com que você entenda o porquê eu tô te falando isso. Sim. Por que eu tô te falando de respeito, por que eu tô te falando de direitos humanos, porque isso é importante. Não é porque eu só quero evitar um conflito, não. Porque a gente precisa respeitar um ao outro, senão o mundo vai ser uma eterna guerra. Como é, infelizmente, né? A gente vê que é muito difícil a gente conter conflitos aí. Na verdade, toda guerra é questão sobre isso, as pessoas não entenderem o outro. A individualidade do outro. Totalmente, eu querer sempre o melhor pra mim e eu sei só eu. Se dane o outro, exatamente. A falta de empatia das pessoas que vai matar todo mundo ainda. Isso aí. E pra finalizar, a gente falou sobre escolas de periferia, sobre as brigas, os conflitos na escola. E na sua visão, caso isso não mude, Qual será o futuro? qual vai ser o futuro do jovem caso essa realidade não é de mudar? Essa contextualização e esta mudança é para e passo, né? Nenhuma mudança ocorre de uma hora para outra, né? Toda essa questão dessa violência, mesmo desses preconceitos, o racismo, ele vem de uma cultura para outra, de uma cultura para outra. E o que fazer se isso mudar? Mudar vai, né? Mas como que ocorre essa mudança? Através dos hábitos, através das próprias leis. As leis que temos hoje regendo a nossa nação, regendo tanto civilmente, criminalmente, todas elas é através de um contexto. E a lei é formada como que elabora uma lei? Através do costudinário, através do costume de uma nação, o costume de uma comunidade, e faz com que essa cultura gere leis para que nós possamos reger dentro dela. Essa mudança, é lógico que demora, porque é culturalmente falando. E o que fazer se não mudar? Infelizmente, nós vamos ver uma guerra civil. Né? E o que é isso? E isso tem acontecido bastante, muitas vezes, no nosso país, né? Você vê
corintiano que odeia palmeirense que mata São Mas Paulino. teve e até assim. um Eu jogo. acho isso muito estranho, né? Porque, tipo, no caso do futebol, uma pessoa querer matar a outra só por um porque pensamento, não só porque ela não gosta. Ah, Só tipo, porque a camisa é não torce, diferente. meu Né? Há um tempo atrás teve um jogo, Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, que agora é a Neoquímica Arena, que quando os palmeirenses foram voltar enfim, né? Eles destruíram a estação de Itaquera, arrancaram placa, banco, vandalizaram, e isso a troco de nada. De nada. Só porque... Tem um propósito, né? Exatamente. Se você vê, quando aqueles black bloc, né, aqueles mascarados saíram nas ruas, quando aumentou, não sei se vocês a par disso, foi que uns 5 anos Não, 5 atrás, anos atrás. que eles foram brigar para aumentar a passagem de Era um ônibus. aumento, né, de passagem de ônibus. E foram os black blocs, invadiram a prefeitura lá de São Paulo, que é um monumento tombado, patrimônio histórico. E o cara que estava quebrando tudo era um menino que estudava urbanismo e arquitetura. Ele mesmo estava destruindo o prédio. Completamente sem noção. Uma Então, as hipocrisia. pessoas se transformam por causa da sua individualidade. E aí ele mesmo foi banido do próprio, porque ele Não, mesmo, sem sentido, né? o sentido dele estava destruindo algo que ele estava estudando para preservar. Então, muitos desses meninos aí, então na segunda-feira, é um cara que é acima de qualquer suspeita, né? Mas o que isso também envolve? É um meio que sobrevive. Então, por que acontece essas violências? Porque ele está vivendo no meio, né? E nós somos influenciados por esse meio. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse meio. Eu pensei bastante isso ontem. Eu faço faculdade. E aí ontem teve uma rave lá no meio do pátio da faculdade. Eu falei, nossa, tá vendo? Muitas vezes assim, essa molecada que está saindo do primeiro... E ontem foi dia dos calouros, né? Que sai do ensino médio, vem para cá e ele não tiver a consciência que aquele precisa estudar, ele fica aqui a 5 aulas aqui e nem entra para dentro da sala de aula. Acha que é uma acha que isso é. Então é o meio que nós convivemos. E como mudar isso? Eu preciso entender a individualidade do outro e entender também onde eu estou e onde eu quero chegar. Ah, mas Wesley, você é um só. Mas se eu, através das minhas atitudes, começar a influenciar a Marcela vai influenciar o João, que influencia a Ana, que influencia o Jonatas, a Alice, o Rafael aí, né? e a Rafaela também. Tem E algo assim, que eu ouvi que é muito legal. Nossos bastidores. É o staff nosso, o staff nosso. Não, o staff não, é a como chama? A produção. Produção. Tem uma frase que eu vi que é muito legal, que como que a gente pode mudar o mundo? Mas cada um de nós somos o mundo, então a gente influenciando em atitudes boas, cada um que a gente conhece, a gente consegue sim deixar o mundo um lugar melhor para as próximas gerações que estão aí pra vir. Eu sempre brinco aqui com os alunos e eles acham isso meio que clichê. Perguntar o nome da pessoa. Sim. Vocês já tiveram essa experiência? De perguntar o nome? Tá em algum lugar no mercado, na padaria, em qualquer lugar, na fila. A pessoa conversa com ele, qual que é o seu nome? A pessoa vai olhar assim, cara, esse moleque é louco. Dá uma importância, né? Mas ela nunca mais vai esquecer de você. Isso é o mundo. Você vai ver, eu brinquei, fiz esse teste com eles. Vai em qualquer lugar que você é atendido e pergunta o nome do atendente. Ele vai te tratar a melhor pessoa do mundo. Ele sempre vai tratar você melhor. Então eu sempre pergunto. Eu tenho essa facilidade de decorar nomes. Eu decoro nomes. Onde eu vou? Chamo tudo pelo nome. Ixi, tranquilo. Até coloca mais café na xícara e passa mais manteiga no pão. E fala bom dia, né? Às vezes a gente entra no ônibus, numa padaria. Ai, me vê não sei o que, não sei o que. Não fala um bom dia, um oi, não cumprimento. É tudo isso. Aí vocês perguntam, como que muda? É nesses pequenos gestos, nós mudamos. As pequenas ações movem o mundo, né? E uma coisa que a gente precisa muito focar é a importância disso aqui que a gente está fazendo, o diálogo. Sim. Tudo bem eu pensar diferente de você, tudo bem os meus valores não serem os mesmos que o seu. Mas foi como o Wesley falou, eu tenho a minha individualidade, você tem a sua. Eu posso te mostrar o que eu acredito, mas eu não posso te obrigar ou te desrespeitar porque você não concorda comigo. Né? E a gente tá vivendo um momento de muita polarização, assim, pelo que eu percebo. Ai, direita, esquerda, isso, aquilo, eu sou isso aqui. Eu sou de direita, se você é de esquerda eu não vou falar com você, ou vice-versa. Eu não aceito sua ideia, eu não quero nem ouvir, sabe? E até dentro do ambiente escolar. Eu também. No ambiente escolar em que pessoas não respeitam a opinião do outro. Do outro. Eu sou
22, 32, 55, 46, aí já começam a tirar e fazer coisa. Pô, respeita a minha A individualidade. pessoa toma total achismo de uma coisa só por uma opinião. Uma única opinião, ela se baseia da pessoa inteira. E fica difícil dialogar, porque talvez a sua ideia seja boa, mas eu tô tão focada naquilo que eu sou, que eu não quero te ouvir, sabe? Fica difícil. Isso aí. Vamos mais? Então, Só queria agradecer pela sua presença aqui. É muito legal fazer isso. por ter cedido espaço pra É, gente seu também. espacinho. Manda royalties, né? Vou fazer mais um merchanzinho pro nosso colégio Gênesis. Galera. Mas eu quero parabenizar, eu acho que isso aqui é um método muito eficaz do diálogo, de nós trazermos aqui o que pensamos. Parabenizar pela iniciativa, professora Marcela, Mr. Marcelo. A participação de Ana, todos. João e também é um grupo. Só para que possa encerrar aqui, é um projeto dentro do novo ensino médio. Em 2022 foi implementado isso, em que eles têm que fazer duas vertentes, trabalhar educação, direitos humanos e qual mais? Direitos humanos, cidadania. Na verdade, são as eletivas, Isso, né? são as eletivas. São a escola que oferece de acordo com o perfil da escola, do aluno, e aí aqui a gente está oferecendo direitos humanos, cidadania, tem também educação financeira, hábitos sustentáveis, projeto de vida, e a gente vai desenvolvendo aí vários projetos. Então esses projetos são durante 6 meses, aí troca Isso, a aí turma. depois troca a turma. E essa turma aqui, hoje representado pela Ana Helena, Luiz. Ana Luísa, e o João Vitor, Ana Luísa, não esqueço mais. Hoje eles trarão outros convidados para debaterem assuntos, e hoje nós debatemos assuntos super importantes. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Nós vamos subir para o nosso canal do YouTube e tenho certeza que vai ficar bacana. Agradecer também a produção que está aqui. Boa tarde, produção. Cheguei aqui para dar um oizinho. Produção, E aí, nas próximas estaremos juntos.